Olá, internautas! Hoje o JMV TV vai começar um novo programa, que é o JMV TV Saúde. Hoje estamos aqui com a instrutora de Pilates, Graziela Regina Volani Silveira, que ela fundou o primeiro espaço de Pilates aqui em Timbó 5 anos atrás. A Graziela vai falar um pouquinho pra gente como é que começou essa história do Pilates, quem foi o fundador e por que ela está tão em voga hoje em dia. Boa tarde, Graziela. Boa tarde, internautas. Então, quem criou o método Pilates foi Joseph Pilates, que era um alemão. Em 1920 foi onde o método culminou mesmo, onde ele teve o seu reconhecimento. Mas os primórdios do método começam assim, as suas criações de aparelhos, onde ele criou o método, começou na Primeira Guerra Mundial, onde ele era enfermeiro, cuidava de soldados e ele precisava reabilitar esses soldados. Aí ele começou a usar as próprias molas das camas dos hospitais para fazer exercícios e criar então seu próprio método de condicionamento físico. Então foi aí que ele começou a ter o raciocínio mais efetivo sobre o método Pilates. Então, Graziela, hoje em dia a gente sabe que muitas celebridades estão fazendo Pilates, então acho que até por isso que ficou tão conhecido, né? Principalmente com a Madonna, que foi a primeira a divulgar esse trabalho mundialmente. Por que as pessoas estão correndo tanto atrás do Pilates, estão gostando tanto dessa nova forma de exercitar o corpo? Então, porque o método Pilates é uma forma de você condicionar o corpo através da mente. Ele busca muito esse equilíbrio, o bem-estar. Então, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido pelo Joseph Pilates há mais de 80 anos, o método, né? Mas, então, como você falou, que ele ficou reconhecido mais com a Madonna, até os próprios hollywoodianos, escolas de balé em Nova York, foi onde ele ficou mais sendo reconhecido o método. Então, as pessoas começaram a despertar e ver a boa performance dessas pessoas, começou a chamar atenção e foram procurar, mas o trabalho ele é bem voltado à postura, a condicionamento físico, bem-estar. E quais pessoas são indicadas para fazer o Pilates? Qualquer um pode ou tem alguma limitação? Olha, não há idade para ela praticar o método Pilates, tá? Então, assim, você pode estar praticando até, inicialmente, nos estudos de Pilates, trabalhava-se, sim, com crianças a partir de 12 anos, né? Agora está também sendo adaptado para crianças menores, iniciando em 6 anos, grupos de Pilates para crianças, toda essa parte também está sendo bem interessante, essa nova tendência. E a idade assim avançada seria até quando o aluno mesmo conseguir. Tem alunos de 80, 90 anos que praticam Pilates pelo Brasil, pelo mundo todo. Como é que começou a tua história no Pilates, né? Tu é formada em fisioterapia. E como é que tu começou a te interessar por isso e também querer aplicar isso nos teus alunos? Bem, a minha história com Pilates, eu estava cursando a minha pós-graduação e aí eu fui conhecer o Pilates através de uma pessoa que me explicou sobre o método, então eu fui conhecer, né, um estúdio de Pilates, como conhecia há 7 anos atrás. Aí foi quando eu despertei, eu me apaixonei pelo método, porque tem muito enfoque de dança, também de postura, biomecânica, que envolve bem a área do fisioterapeuta. Então, todo esse leque de opções me fez me apaixonar pelo Pilates e aí estou até hoje trabalhando com o método. E assim, algumas pessoas falam que Pilates também é bom para aquelas pessoas que já não têm tanto condicionamento físico, que não fazem uma academia, que são mais sedentárias, né? Por que o Pilates é melhor para essas pessoas? Porque o Pilates trabalha os movimentos associados à respiração e ao controle corporal. Você é quem comanda o seu corpo, né? Nós não utilizamos sobrecarga, halteres, pesos, assim, só o peso do seu corpo é que vai ser estimulado para você ganhar fortalecimento, condicionamento. Então, se a pessoa vem bem sedentária, a gente começa no nível em que ela está, da forma como ela vai conseguir estar executando o movimento. Então, tu foi uma das primeiras, a primeira, no caso, pessoa que montou um estúdio de Pilates aqui em Timbó. Foi bem aceito? Como é que foi assim o começo, os alunos, né, a curiosidade deles de ir entrando? Conta um pouquinho da história do teu estúdio. Sim. Então, há 5 anos atrás, quando eu tenho uma equipe, né, eu tenho sócios, então nós montamos juntas, porém eu fui a primeira a estar atuando como instrutora, né?
deixar mais esclarecido. Mas quando nós começamos aqui, as pessoas não sabiam há 5 anos atrás, vocês devem lembrar, né, que Pilates não sabiam nem o que era Pilates, a palavra. Então, na verdade, Joseph Pilates chamava de contrologia o método dele. Depois veio a ser chamado método Pilates por causa do sobrenome dele. Então, nós primeiros começamos a orientar o que é Pilates, por que é chamado Pilates. E só faltava assim, pegar a pessoa pelo braço, venha fazer uma aula para conhecer, porque realmente foi assim um desafio trazer esse método, mas hoje está bem difundido, é bem mais fácil de estar sendo abordado. Tu tens alunos, são só mulheres ou tem homens também? Como é que funciona lá? Não, a gente tem homens, mulheres, tá? É misto, bem misto assim, os nossos alunos, nós temos em torno de 200 alunos já no nossos estúdios, né? Então é bem variado. E as aulas? Né? Ela é feita em uma pessoa por cada vez ou é em grupo? Como é que é feita essas aulas de Pilates? Nós trabalhamos assim com 2 modalidades do método, tá? Que é chamado Personal Pilates, que seria o Pilates em estúdio, onde é desenvolvido com aparelhos que foram criados pelo método, pelo Joseph Pilates. E nós temos o Pilates em grupo, que é chamado Mat Pilates, onde nós trabalhamos com 7 pessoas, é um grupo. E também são usados todos os princípios, enfocando também os exercícios do método. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir a Graziela vai voltar com uma aluna dela e ela vai mostrar aqui só um aparelho e uma bola que ela trouxe, que os aparelhos são grandes, não dá para trazer todos, né? E ela vai trazer aqui a aluna para fazer uma demonstração de como é essa aula, um pouquinho de como é esses exercícios.